Bom dia, então, meu terceiro ano, bem-vindos na minha aula, bem-vindos aqui na minha casa. É uma alegria tê-los aqui junto, né, do meu coração, junto do meu cantinho, junto das minhas plantas. É uma alegria estar aqui com vocês, assim, me dá força, sabe, saber que vocês estão aí. Eu quero que vocês fiquem bem, tá? Foi marcado o Enem, eu sei, eu penso que vai ser adiado, né, para novembro, está muito em cima, mas tenha tranquilidade. Estuda, faça seu plano de estudo, tenha os seus momentos também de lazer, de fazer as coisas que você gosta. E eu estava falando com o segundo ano e com o primeiro. Vocês já tinham isso, essa coisa do próprio tempo, de gerenciar seu próprio tempo, de tomar decisões, né, de serem donos do tempo, de fazer um plano de estudo. Vai trazer um amadurecimento muito grande, principalmente para o primeiro e segundo ano, mas o terceiro, né, como eu disse, eu lembro que eu falava no segundo ano, né, o ano passado, o amadurecimento do terceiro assim é notório. Então isso vai chegar. E já chegou. Então, organize um horário de estudo, tenha também um horário de atividades físicas, seja aí no seu apartamento, na sacada, mas não fique só deitado, né? É bom o exercício. Quanto mais parado a gente fica, pior fica o pensamento, dá aquela nhaca. Então, exercite, alimentem bem e cuidem também, se possível, das pessoas que estão ao seu redor, da sua mãe, do seu pai, né? Com a palavra gentil, perdoando, sendo legal. Gentileza gera gentileza. E agora a gente está convivendo com a família aí 24 horas, né? Que às vezes não acontecia isso, um saía, outro chegava, não almoçava junto. Então, que tenha paz aí no seu ambiente familiar, que é o que mais interessa, né, gente? Bom dia, então. Bom, olha, onde nós estamos com o terceiro ano? Estamos entrando no período barroco. Nós vimos na aula passada o Renascimento. Quem perdeu, essas aulas já estão no YouTube, tá? E também no portal do colégio. Nós vimos o grande Leonardo da Vinci, suas invenções e seus projetos, vimos Michelangelo, Rafael, Botticelli, vimos as principais características dessa visão de mundo renascentista, né? A vida e a arte, os mecenas. E hoje a gente vai falar da passagem do Renascimento para o Barroco, né? É um momento de transição chamado maneirismo. Maneirismo significa a maneira de. Pintar a maneira de El Greco, pintar a maneira de Michelangelo. Parece que nesse finalzinho do Renascimento, os artistas se cansam de seguir sempre aqueles modelos, lembram? Os preceitos clássicos da organização, da simetria, da anatomia. A gente vai ver uma procura de individualidade, daí o maneirismo. Qual é o tempo, Mônica, que você está falando? Bom, o maneirismo, ele é um estilo, né, como eu disse, a passagem, que começa no século XVI. Ele vai de 1520 a 1600, né? E o estilo, é o período que está relacionado à Reforma Protestante. Então, olha, tem influência também. O que está acontecendo? Foi uma paulada nas instituições, principalmente na igreja. A Reforma Protestante do século XVI, ela acontece a partir de 1517. Então, isso reflete na arte. A gente vai ver uma desestabilização, né? Uma deformação das figuras religiosas ou não. A cor vai ficar menos natural, aquela luminosidade que a gente viu no Renascimento, aquilo vai mudar. Então, lembrando, o maneirismo é a arte da reforma protestante do século XVI. E o barroco, que a gente pode colocar, que nós vamos ver aqui na sequência, de 1600 a 1750, ele é o estilo da contra-reforma. É o contra-ataque da Igreja Católica à reforma protestante. Como que eles vão atacar? Com muitas obras de arte, com igrejas esplendorosas, trazendo, né, de novo os seus fiéis, com medo de perder influência, fiéis, poderio. A igreja investe novamente na arte com construções magníficas. Lembrando que durante muitos séculos a população iletrada nessas igrejas, como a gente viu na Idade Média, eram verdadeiros livros de pedra. Lembra quando a gente estudou as capitais românicas? Então, essas construções, esculturas, as telas também, os temas que são patrocinados pela igreja, e as igrejas são esplendorosas, o objetivo é reconquistar os fiéis que ela perdeu ou poderá perder com a reforma protestante, né? Então, muito tranquilo isso aí, ok? Então, a gente vai ver algumas imagens com relação ao maneirismo. Muito bem, vamos passar um pouquinho aqui. Então, a maneira de... Olha só, esse é um trabalho de um artista italiano chamado Rosso Fiorentino, A Descida da Cruz, em 1521. Conseguem perceber que não tem uma naturalidade? As obras renascentistas eram quase fotográficas.
tudo muito natural, tudo fluido. Agora tem uma forçação de barra, fica melhor assim. Olha, a figura de Cristo esverdeada, a emoção já é um pouco mais carregada. As obras, olha, lembra da Santa Ceia? Jesus acabou de dizer, eu disse para vocês, nessa noite um de vocês me trairá. E ficou lá na dele. E os apóstolos, mas quem? Eu, tudo muito suave. Agora não. Agora já tem um anúncio de uma tragicidade, né? De uma tragédia anunciada. Vocês estão vendo os corpos mais contorcidos, as cores menos naturais e mais fortes, né? A própria expressão de cada personagem, né? Esse que chora aqui, olha, em prantos à direita, a mulher que também clama, a tristeza é muito mais forte. Então, isso vai dar onde? Vai dar no barroco, que é emoção pura, né? É o êxtase, a emoção, é o contrário entre dor e prazer, né? O claro e o escuro. Então, é essa passagem. Olha que detalhes, é isso que eu estou falando. As figuras também, elas perdem aquela naturalidade do Renascimento e vão ganhar contornos um pouco mais precisos. Conseguem perceber isso? Né? Vocês podem fazer uma revisão, quando eu terminar essa aula, comparando essas obras com o Renascimento. Mas foi semana passada, então está tudo aí. A própria figura de Cristo, olha, os tons esverdeados, a expressão, né? A posição de cada pessoa. Enquanto na arte renascentista, a gente lembra quando eu falei, até, sempre eu dou o exemplo da Santa Ceia, o equilíbrio. Está de um lado, tem do outro, a gente já vê uma desestabilização, né? Essa busca da diagonalidade. Quando a horizontalidade significa que eu estou bem, que a balança, os pratos da balança estão equilibrados, né? A diagonalidade, a linha diagonal, já começa a busca do equilíbrio, sinal que eu estou, né? Eu estou questionando, são as coisas do céu ou são as coisas da terra? É a reforma ou a contra-reforma? E é isso que a gente vai ver. E os quadros são, se eu quiser colocar essa palavra, só para vocês entenderem, um pouco mais embolados, né? Muita coisa acontecendo. Olha, o enterro do Conde do Algás. Esse artista se chamava El Greco. Essas figuras começam a ficar mais esticadas, as cores muito intensas, tem uma certa teatralidade. Se vocês tiverem boa memória, quando eu mostrei a Capela Sistina, lembra o julgamento, o juízo final que está no altar? Um Cristo forte, um Jesus forte que julga. Os bons sobem, os maus descem lá para o reino dos infernos, né? Já tinha uma anúncia disso aí. Né? Corpos bem modelados, uma ênfase nessa teatralidade do gesto. Agora, no maneirismo, isso vai ficar mais evidente. E algumas coisas são colocadas, gente, de uma maneira até com um certo mau gosto, como esse artista italiano chamado Giuseppe Archimboldi, que ele faz pinturas, mas usando objetos. Olha só, quando o bibliotecário, a figura do bibliotecário, ele coloca livros, né? Um gosto duvidoso também. Vamos ver próximo daqui. Ele faz várias estações do ano, usando frutas, flores, verão, inverno, outono. Então, são temas que os renatentistas não esbarrariam nisso aí. Então, uma certa mau gosto, não colocaria mau gosto, não é questão do gosto, mas uma outra vibe que eles começam a explorar. Olha só, tá vendo? Retratos feitos de uma maneira inusitada. Os renascentistas eram muito centrados naquilo que eles acreditavam. Lembra? Até quando a figura religiosa era representada, era uma figura em carne e osso, né? Eram baseados no que eles estavam vendo. Contei várias histórias na aula passada. Então, a linha do tempo aí que eu mando para vocês, tá? Vocês focarem aí onde o tempo está correndo. E a gente vai entrar, então, no estilo barroco, que vai de 1600 a 1750. Então, século XVII, século XVIII. O estilo barroco não tinha esse nome barroco. Esse nome foi dado muito tempo depois. Essa é uma palavra de origem portuguesa que significa pérola irregular. Dentro da ostra, quando a pérolazinha estava torta ou tinha alguma mancha, era barroca. Então, essa arte, não nesse momento ainda, quando foi estudada posteriormente, foi considerada exagerada demais, né? Intensa demais se comparada com o Renascimento. Então, foi dado esse nome barroco nessa conotação do exagero, entre aspas, até chegando a ser defeituoso como uma pérolazinha. É só sobre o vocabulário, né?
Os anos eu já falei. As características do barroco, é melhor a gente fazer essas características olhando nas imagens, né? Então, já falei da diagonalidade. Enquanto o Renascimento é horizontal, o homem centrado, né? A razão, o barroco, a gente vai ver já essa coisa do desequilíbrio, né? Dessa instabilidade, esses contrastes entre claro, escuro, céu, inferno, bem, o mal, homem, razão, Deus, né? Razão, emoção. Vai ter um jogo de luz muito intenso. E não é mais aquela luz natural que era representada pelos renascentistas. É uma luz emocional. E vocês viram já agora no maneirismo essa teatralidade, esse fantástico. A morte de Cristo, ele foi representado quase que esverdeado. Né? E como eu disse, era a tentativa da igreja resgatar as suas verdades, os seus fiéis, né? É uma reação, o barroco está ligado à contra-reforma da igreja católica ou reforma católica. Muito bem, características principais: dramatismo, movimento, né? Dramaticidade, o dinamismo, o contraste, a emoção. E olha, eu gosto sempre de começar o barroco com essa obra de Caravaggio, que foi um grande artista italiano, né? A vida de Caravaggio é uma história. Eu já fiquei um dia inteiro numa fila em Belo Horizonte, na Fundação Fiat, eu e minha irmã, numas férias de julho, tentando entrar numa exposição de obras de Caravaggio. Só à noite, na nossa vez de entrar, fechou a exposição. Aí no outro dia madrugamos, aí conseguimos entrar. Aí foi a primeira vez que eu vi assim de pertinho essas pinturas. Gente, mas é muito lindo. E a sala da exposição, a Fundação Fiat trouxe várias obras originais de Caravaggio para essa exposição. A sala toda avermelhada, escura, e a luz ficava... São telas grandes e você não vê a marca do pincel. A técnica é muito linda. E essa coisa, como eu disse para vocês, do claro, do escuro. Para lembrar do barroco, quem faz teatro é como se fosse uma cena de teatro, que o diretor joga luz no que ele quer dar evidência, ou naquele gesto, ou naquele objeto, né? Então, a luz é uma luz que o artista clareia e escurece o que ele quer dar ênfase ou não. É chamada de luz emocional. Vocês vão ver que, às vezes, muitas das vezes, o sol se põe de um lado e a luz está do outro. Né? Assim, não tem uma coerência com a luz do dia. Essa luz emocional vai ser interpretada lá mais na frente, quando a gente estudar o romantismo. O romantismo tem características estéticas bem parecidas nas obras e técnicas com o barroco. Muda os temas, lógico, né? Muda a época. Vamos ver então, olha, Cristo descido da cruz, né? Observe a diagonalidade. Eu consigo perceber o quadro, melhor dizendo, para vocês entenderem. Tudo acontece no quadro seguindo uma diagonal. Olha, as principais coisas estão na diagonal. Lembram do contraste que eu acabei de falar, né? As cores são cores intensas, intensamente claras e intensamente escuras. Vamos fazer uma ginástica mental. Se esse corpo de Cristo não fosse tão branquinho, se fosse um tom menos branco, né? Um tom de pele um pouquinho mais bronzeado. Se essas roupas vermelhas, ao invés do vermelho, tivesse aí um verde clarinho, um bege, um azul claro. Se o céu atrás não fosse escuro, fosse o céu aparecendo com algumas árvorezinhas, o quadro não teria esse impacto. Né? Então não tem suavidade, né? É puro, é emoção pura. Esse escuro do fundo real são todas essas figuras. E os gestos também, a própria morte de Cristo. Olha, você não tem dúvida da sua morte. A pessoa que clama, a outra que apoia a sua mão. Uma tristeza ela é evidenciada nesses gestos, entre aspas, até teatrais. Caravaggio foi um artista muito requisitado, a biografia dele é polêmica, briguento, vivia entre o submundo, morou em Roma, depois teve que fugir, depois voltou para Roma, depois desapareceu, e ele vivia no submundo, entre prostitutas, bêbados, ladrões, e a igreja encomendava quadros de Caravaggio, só que ele colocava santos, Maria, e quem posava para ele eram prostitutas, ladrões, bêbados, tem filme sobre Caravaggio. A história dele é uma história muito triste, uma história de vida, mas um grande gênio. E as obras são maravilhosas, né? A luz eu já falei, a luz emocional, vocês já entenderam, né? Trouxe um pouquinho da vida dele. Pois você, olha isso, gente, olha isso. É São Tomé
que depois que Cristo morre, né, ele falou que eu só acredito que Cristo está morto se eu tocar na ferida. Então, nessa aparição de Cristo pós-morte para São Tomé, o que São Tomé faz? Coloca o dedo na chaga de Cristo, onde os romanos, quando Cristo estava lá na cruz, jogaram uma lança e Cristo foi ferido. Né? Olha como chega a ser, né, até você olha para essa parte onde acontece o principal, chega a ser incomodativo. São Tomé coloca o dedo na ferida de Cristo. Então é tudo muito intenso. E a luz, Cristo e esse manto branco irradia uma luz que evidencia mais ainda o nosso olhar e o foco para o dedo de São Tomé na chaga de Cristo, né? E tem um jogo aqui do escuro, olha, o que ele quer que a gente observa? Essa moldura feita das cabeças, a gente começa pela cabeça de Cristo, passa pela cabeça dos outros apóstolos, o rosto de São Tomé nessa expressão, e o dedo dele, né, a mão de Cristo segura o dedo dele na ferida de Cristo. Muito intenso, né? É Caravaggio também. E ele tem uma obra que chama, eu acho interessante essa obra de Caravaggio, A Vocação de São Mateus. São Mateus está jogando, está bebendo entre as pessoas, olha esse aqui. E Cristo chega nesse lugar e fala, venha. Ele fala, olha, sobre a luz eu trouxe essa obra, tem uma janela aqui aberta, mas a luz não vem da janela, a luz parece vir de outro foco lá de cima, olha, né? Ao mesmo tempo que vem do foco de cima, quem está na sombra, Cristo está na sombra, mas eu consigo ver a expressão, o gesto dele chamando, venha, me segue. Né? Então, o que é importante é evidenciado. Todas essas obras vocês podem rever, vocês podem... Por exemplo, quando eu falo de Caravaggio, tem tantos filmes, né? Não fique só aqui com a minha aula, amplie isso. E quando vocês forem viajar, né? Pelos museus, pelo mundo, pelo Brasil, vocês vão lembrar também, vocês vão ver ao vivo como são lindas essas telas. A Ressurreição de Lázaro, de 1609. É o que eu estou falando para vocês. Olha só, Cristo fala para que Lázaro ressuscite, né? Levanta. E as pessoas esperam alguma coisa. Nesse momento, antecede a ressurreição de Lázaro, a morte de Lázaro, como ele está tão rigidamente morto. E a expectativa que as pessoas estão, e o gesto de Cristo próximo a ordenar que Lázaro volte para a vida, saia aí do mundo dos mortos e volte para a vida. Novamente as cores, o tom cadavérico de Lázaro, esse fundo escuro, né? Esse é o estilo barroco. Vamos voltar lá também, olha. Mas, Mônica, esse não tem tanta diagonalidade. A diagonal é bem suave, né? Na verdade, ela desce aqui em direção a Lázaro. Então, nem sempre a gente vai ver todos os quadros com essa diagonalidade, né? Às vezes, no São Tomé, aqui ó, no São Tomé também, né, na ressurreição de Cristo para São Tomé, o quadro também segue uma horizontalidade, né? Não quer dizer que todas as obras tenham a verticalidade, como eu disse para vocês, e essa diagonalidade, melhor explicando. Olha isso, gente. A conversão também de Caravaggio, a conversão de São Paulo, é muito teatral, né? São Paulo, ele era um oficial romano nessa história, e ele tem uma queda de cavalo, quase é pisoteado, e parece que nesse momento da queda ele vê um clarão, que ele representa como sendo o clarão de Deus, né? Então ele se converte ao cristianismo. Então é esse momento que ele encara a morte, ou a iminência da morte, que ele acha a sua fé. É isso que a gente vê aí nesse detalhe, né? E a técnica, gente, a técnica é perfeita, essas pinceladas, né? Ao longo desses anos, todos esses quadros, eu falei sobre a Mona Lisa, vão adquirindo essa coloração sépia. Lembrando que a lâmpada elétrica só vai chegar nos museus, nos lugares, nas coleções particulares, algumas, e até nas igrejas, lá no final do século XIX. Então, durante muitos séculos, né, durante a noite, essas obras receberam a fulídeo dos candeeiros, das velas, das lamparinas, e a própria sujeira também ao longo desses séculos aí. Então, esses quadros adquirem uma coloração um pouco sépia. A coloração original, as cores seriam mais vivas, né? Mais surpreendentes. E uma escultura do artista Bernini barroco, para vocês entenderem como era a escultura barroca, o êxtase de Santa Teresa. Primeiro eu vou explicar a história. O que é o êxtase? Santa Teresa está tendo um contato espiritual com Deus. Então é como se naquele momento ela entrasse em êxtase, é como se fosse um gozo, né? Como vai ser esse contato? O anjo vai com uma setinha e essa setinha tem toda uma conotação também de sensualidade, né? Essa setinha vai ser jogada no coração dela e nesse momento ela vai ter esse momento de prazer intenso,
que é a sua fé, o seu contato com Deus. É isso que Bernini representa. Essa escultura, parece que ela está suspensa, parece que Santa Teresa é como se fosse um sonho, uma visão. Ela flutua numa nuvem, né? Suas vestes aqui ao vento. Isso é em mármore, gente. Mármore é uma pedra bem dura, a mesma da Pietà, que eu falei de Michelangelo na aula passada. E Bernini foi um grande, tem muitas fontes em Roma feitas por Bernini, foi um grande escultor barroco. E observem que o contraste também entre prazer, esse momento espiritual, né, como se fosse um gozo, e dor. Você não sabe na expressão dela, acho que eu tenho um detalhe aqui, deixa eu ver se eu trouxe detalhe. Ah, aqui eu tenho. Você não sabe se, na verdade, é bom ou é ruim. Se é prazer ou se é dor. E isso está muito próximo no barroco. Essas emoções são bem próximas, né? Vamos voltar lá. A diagonalidade é evidente. Na pintura, eu disse que tinha um contraste entre o claro e o escuro. E como esse claro e escuro é conseguido na escultura? Através, olha só, do volume. Então, no mármore, quando o artista faz esse tanto de textura mais alta, mais baixa, dando ideia de nuvem, de tecido em movimento, eu tenho os contrastes entre o claro e o escuro. Então, as próprias dobras, o 3D, né, tridimensionalidade da escultura, proporciona essa coisa do contraste entre onde a luz bate e onde a luz não bate. Tranquilo? Muito bem, eu trago para vocês um pouquinho sobre a escultura, já falei sobre o rosto dela e o rosto do anjo, né? Chega até a ser um pouquinho assim sacana, ele está com a seta preparada para jogar no coração da santa que vai entrar em contato com Deus. É uma escultura muito bonita, né? Olha só, e as dobras, como eu disse, quantas texturas, isso tudo feito com martelinho. A pedra, o mármore, para ser esculpido, você tem que vir com uma espécie de formão, uma estaca, e você vai batendo nessas estacas e tirando as aparas do mármore. Trabalho muito bem feito, né? Desse grande artista Bernini aí. Então, êxtase de Santa. E outra coisa que eu queria falar para vocês, não só os temas religiosos, a gente vai ver como no Renascimento, os temas ligados à mitologia. Nesse caso aí, é uma escultura também de Bernini, e eu acho essa escultura genial, gente, o rapto de Proserpina. Proserpina, ou Perséfone, é aquela que foi roubada por Hades e levada lá para o reino dos infernos. E a mãe dela era a protetora, Deméter, né, das estações do ano. Então, o mundo mergulha numa escuridão total. E as pessoas começam a falar, os pobres mortais, para Zeus, para poder fazer alguma coisa. Que cadê o sol? Cadê as estações produtivas? E a mãe dela, a mãe de Proserpina, chamada... Proserpina também é chamada de Perséfone, a mãe dela, Deméter, vai também para reclamar a Zeus, que era deus dos deuses, que sua filha foi roubada por esse monstro aí, por esse deus dos infernos aí, o Hades. Então Zeus fala, olha, se ela chegou lá e ela não comeu nada, ela vai voltar para morar com você. Só que ela chegou lá na terra de Hades e tinha comido uma romã, um grãozinho, uma sementinha de romã. Então ela não pôde voltar. Mas Zeus então conciliou, falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, metade do ano ela mora com Hades. E metade do ano, Deméter, ela pode ficar com você. Então, isso explicaria para os gregos por que existem duas estações de frio, de pouca produtividade, de pouco sol, e duas estações no ano que são floridas, que são iluminadas, com temperaturas mais amenas. Assim os gregos explicam. Então, esse momento é o momento da captura, na obração dele levando a Proserpina ou Perséfone. Vamos ver os detalhes? Isso no mármore, né? Então eu trago um pouquinho. O rosto dela empurrando, né? Esse que está roubando ela. Ele sabe que a força dela é insignificante para os braços dele, para o poder dele, então ele não dá atenção, vocês podem ver. As texturas de pele, de tecido, principalmente da pele, vocês vão ver, olha só, o jeito que ele toca na pele dela, vocês estão vendo no outro ângulo aí na fotografia, parece que é realmente carne, que ele está apalpando essa pele, que a pele se abaixa. Gente, é mármore, isso é uma pedra duríssima, né? Então, a genialidade técnica e o apuro também, e a expressividade dessa escultura. Não vamos vê-la novamente aí no seu total. A diagonalidade. Não sei se vocês observaram aqui, ó, o doguinho do Hades é um cão de 3 cabeças, e é ele o guardião da entrada desse mundo subterrâneo, ele é representado aqui. É muito bonito. Isso ao vivo, então, é genial. E
E, novamente, não é uma escultura que está ali paradinha, lembram? Das esculturas gregas, tinha movimentação intensa, mas não tanto assim. A Pietar, nós vimos na renascentista. Agora lembra um pouco aquela fase helenística da escultura grega, só que muito mais intensa com relação à emoção. Tá? Bom, e a gente vai ver também outras vertentes do barroco, como um artista alemão chamado Rubens, que faz grandes retratos. Então, nos retratos a gente vai ver isso, o claro, o escuro, a gente consegue perceber muito a personalidade do retratado. É de Rubens também essa descida da cruz. Aqui eu vou deixar vocês olharem sem eu falar nada primeiro. Tem todas as características do barroco, olha, que eu já expliquei para vocês, né? Os corpos, as modelagens, diagonalidade, né? Parece que está todo mundo falando ao mesmo tempo, né? A descida da cruz, a intensa, o gestual de cada corpo, a força que eles fazem segurando o corpo de Cristo, ou a corda, ou a cruz. Esse é o barroco. E eram quadros que emocionavam, né? Essas esculturas, essas pinturas que eram feitas. O barroco chega no Brasil tardiamente, a gente vai ver por volta do século XVIII, a gente vai estudar o barroco brasileiro, lindo, Aleijadinho, as igrejas de Ouro Preto, minha terra, Minas Gerais, as igrejas lindas. Quando a gente vê arte brasileira, a gente vai ver um pedaço só sobre o barroco no Brasil, que é muito bonito também, tá? O Jardim do Amor, 1632, por volta de 34, também de Rubens. E a gente vai ver que o finalzinho do estilo barroco, sempre o finalzinho tem uma mudança, é chamado estilo rococó. Olha, é a passagem do barroco porque vai vir aí. Se o barroco é emoção, ó, vamos voltar lá? O Renascimento, razão. O barroco, emoção. O que vem agora, razão de novo. Então, o próximo estilo que a gente vai estudar é o neoclassicismo, que é um estilo da nossa próxima aula. Mas essa passagem do barroco para o neoclassicismo é chamado rococó, que vem da palavra francesa roquelle, que é um arabesco, uma espécie de rosa usada na decoração, principalmente nos entalhes, é uma arte decorativa. E no rococó, a gente vai ver que essa intensidade, essa dramaticidade, essa religiosidade, né, esse claro escuro, ele vai ficar mais reservado a temas, vou falar aqui para vocês entenderem, água com açúcar, temas banais, temas ligados também, é uma arte muito ligada à aristocracia, o rococó ganhou muito terreno na França. Então a gente vai ver não aquelas cores intensas do vermelho, do preto, né, do branco, são cores mais açucaradas, tipo o rosa, o lilás, o violeta, não tem aquele grande contraste, né? Apesar de você ainda ver aí um jogo de luz e sombra. Vamos analisar o balanço de Fragonard. A menina tá balançando, vocês estão vendo aqui no jardim, e o sapatinho dela caiu, tá vendo? Olha, o sapatinho cai e o amigo dela, ou o namorado, tá todo feliz, e ele vai buscar o sapatinho. A gente não sabe se ele tá feliz porque ele vai poder ajudar a moça bonita que está aqui no balanço, ou por causa do lancinho que ele tá olhando aqui, quando ela levanta as perninhas e ele consegue olhar entre as suas pernas, né? Então, são esses temas. Então, temas ligados a piqueniques, a passeios da aristocracia, e não mais aquela intensidade do barroco, né? É um estilo, para vocês entenderem, entre aspas, água com açúcar, são temas mais suaves. E é do rococó essas construções maravilhosas, como o Palácio de Versalhes, o excesso de ornamento. O rococó está muito ligado, principalmente, ao rei, à nobreza, a seus seguidores e à corte em si, a quem vivia ali naquele palácio. Versalhes foi construído nos arredores de Paris, evitando, né, doenças, evitando saques e ataques, né? Principalmente naquela época que a gente vai ver da Revolução, está chegando meu tempo ao fim, eu sei que eu tenho que acelerar um pouquinho. E mesmo assim, sabia que teve uma parte da turma que chegou em Versalhes, algumas vidraças foram quebradas, então foi uma residência construída, afastado de Paris, para evitar saques, protestos, mas mesmo assim, uma parte, a turma conseguiu chegar até Versalhes. É um lugar muito bonito, né? Vocês estão vendo que tem uma suntuosidade, não sei quantas janelas e portas, né? O exagero de ornamentos por dentro também é muito bonito. E as igrejas barrocas, né, gente, onde foi usado o ouro, no Brasil coincidiu o barroco com o ciclo do ouro. Bom, esse tema aqui a gente vai ver na próxima aula, que é o neoclassicismo. Vamos um passo de cada vez, e nós estamos chegando no
praticamente século XVIII e XIX. Eu vou abrir os microfones, eu quero escutar vocês, eu quero saber se tem perguntas, tá? Quero escutar vocês, quero saber como vocês estão. Então, eu quero agora, esse pedacinho, esse finalzinho de aula aí, é com vocês. Abrir os microfones, quem quiser falar, já estão abertos. Tem alguma pergunta? Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem saber de alguma coisa? Tem algum detalhe aí que vocês querem saber? Estou aberto. Oi, Mônica, tudo bem? Ai, que saudade! Que linda você tá! Tudo bem, e você? Tem pergunta? Também. Eu tenho, Ah, eu perdi. Qual que foi o ano do Rococó, mais ou menos? o Rococó, finalzinho do Barroco. Então, o Barroco vai até 1750, que já é século XVIII. Então, a gente pode ligar o Rococó ao século XVIII, meados do século XVIII, tá? Agora, o maneirismo, lá que nós começamos com o maneirismo, lembra a passagem do Renascimento para o Barroco? O maneirismo é século XVI, ele vai de 1520 a 1600. E o maneirismo bate junto com a reforma protestante, que acontece em 1517. E o barroco de 1600 a 1750, que bate com a contra-reforma ou reforma católica, tá? Ok? Entendi, muito obrigada. Por nada. Eu coloquei essas aulas no portal da escola, também está no meu canal do YouTube, que se chama Arte com Mônica Serpa. Nas aulas eu regravei e compactei, tá? Vocês podem rever, e isso tudo é muito importante. Mas, como eu disse, o que eu quero pegar com vocês é arte brasileira, os movimentos modernistas e arte contemporânea. E eu já estou chegando lá. Eu acho que mais aí umas 3 aulas eu chego onde eu quero com vocês. Tem uma lista muito legal, mas eu não vou mandar agora. Eu tenho uma lista, terceiro ano, que eu pego aí o Enem de 6 anos atrás, inclusive o do ano passado, e pego todas as questões de arte, você vai tentar resolver a questão, e tem um gabarito no final da questão comentado. É como se eu estivesse do seu lado comentando a questão, mas não vou mandar ainda, tá? Vou deixar a gente adiantar, chegar no século XX, vou mandar o pessoal do curso, depois vou passar para vocês. Vamos um passo de cada vez, para vocês poderem fazer essa lista realmente sabendo, não está na hora ainda não. E eu vou mandar uns exercícios também. Pergunta? Ô, Mônica, Oi. qual seria o capítulo da apostila assim, do estilo barroco aí para a gente poder fazer o exercício do livro enquanto essa lista não Eu é mandei enviada? eu mandei 4 livros para vocês. Eu mandei online. Se você não recebeu, passa seu e-mail pelo WhatsApp. Todos esses livros foram mandados no e-mail da turma. O Barroco, se não me engano, ele está no livro 2 ou 3. Eu não estou com os livros aqui agora, mas se você não tem os livros, eu mandei em PDF todos esses livros, tá? Tem todo o conteúdo da pré-história até a arte contemporânea. Se algum de vocês não recebeu, vocês têm meu WhatsApp, passa o e-mail que eu reenvio para vocês. Ou se vocês perderam, tá? Todo mundo tem meu WhatsApp aí. Passa o e-mail certinho, maiúsculo, minúsculo. Às vezes vocês colocam maiúsculo onde é minúsculo e não chega. Então me passa que eu reenvio os livros para vocês. São 4 volumes de livros. Ok? Mais alguma dúvida? Vocês estão bem? Vocês estão bem? Como é que vocês estão se sentindo? Como vocês andam nesses dias? Só sabe? Oi? Sim, professor, muita saudade. Não aguento Ah, mais. que saudade também. Nossa, gente, nem me fale. Você sabe, já contei para vocês, né? Nas primeiras aulas eu tive que regravar tudo, que eu chorei, fiquei emocionada demais, né? A própria situação e saber que vocês estavam do outro lado, que a gente não se via, assim, de tocar, de abraçar como a gente é sempre, de sentir o astral de vocês, né? Mas se Deus quiser, isso tudo vai passar, tá? Então cuidem bem da cabeça, né? A mente é a mãe, do corpo, do astral na casa de vocês, para que seja uma convivência na família alegre, leve. Não é fácil, né? Família às vezes não é fácil, eu sei, mas isso é possível. Que mais? Tem Não tá perguntas? fácil para ninguém. Hã? Não, só complementei essa fala, dizendo não tá fácil para ninguém. Com certeza, Vinícius, com certeza, não tá fácil para ninguém, né? Eu acho que nunca teve uma situação tão difícil, né, no mundo quanto essa. Mas vai passar, tá? Nós vamos sobreviver. Vai passar. PPC alta aqui, nada demais. Uhum. Quer falar mais alguma coisa? Alguém quer falar?
Saudade de vocês, muita. Quando eu chego naquela quadra de tarde, que vocês já tiveram 300 aulas, está todo mundo em pé, aí eu lembro disso às vezes, eu vou chegando, aí vocês vão sentando, alguns me abraçam, aí eu subo e aquela aula vai fluindo, aí no final da aula vocês me esperam, me dão um abraço, me fazem perguntas, ai, você é tão vida para mim, eu sinto tanta falta, gente, vocês não sabem o tanto, sabia? Nossa, demais, demais. Ai, ai. Que mais? Fala mais de vocês, tem E alguns você minutinhos. também Ah, pra gente, Mônica. Muito oi? especial pra gente. Obrigada, Liz. Você também para mim. Vocês são minha vida, sabe? Eu me sinto firme, me sinto forte quando eu estou com vocês, ajudando vocês, e eu quero ajudar mais. Que esse Enem, do jeito que ele acontecer, que seja uma experiência boa, tá? E outra coisa, pensa assim, vocês são novos, se não for agora, vai ser depois, vai ter a hora. Tá bem? Então vai ser diferente, é um ano diferente, mas tudo vai se organizar, né? E sempre nesses momentos a gente tem que tirar uma lição, né? Um aprendizado, a gente aprender, reciclar os nossos conceitos, a maneira que a gente vive. Vamos voltar melhor, vocês vão ver. Mais alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Ó, hoje tem uma reunião com vocês e com o curso, quem quiser, vou fazer um relaxamento à tarde, está marcado para 16h30. Eu vou dar algumas dicas sobre respiração, sobre processo mental, a gente vai conversar, tá? Então, quem quiser, não é obrigado, o professor Ademar pedidos, tem muita gente que está muito triste, tem gente passando por crise de ansiedade, de depressão, então a gente vai conversar, eu vou falar primeiro e depois vai ser com uma terapia em grupo, todo mundo vai falar, aí vai ser específico, espero vocês, tá? Ó, então beijo, semana que vem, quem não for no relaxamento agora hoje à tarde, a gente vai se ver, tá? Não esqueça nunca, e não tenho dúvida do meu carinho por vocês e como vocês me fazem, tá? Eu me sinto viva com vocês. Beijo, então. E meu WhatsApp todo mundo tem. Quem tá sem livro, quem não tem mais os livros, passa aí seu e-mail que eu vou passar de novo para vocês os livros, tá? Um beijo. Um beijo no coração de vocês. Tchau. Fiquem bem. Cuidem bem. Tchau. Beijo, Mônica. Tchau, obrigado. Tchau. Tchau. Obrigada a vocês. Ah, saudade muito.